Lucas, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Lembre-se, irmão, de não deixar que nada atrapalhe você de ouvir a voz do Senhor Jesus, que fala com você na exposição da palavra dele. Assim diz a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 16. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que, quando elas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Senhor, tem compaixão de nós. Esse texto da tua palavra é extremamente poderoso, porque é a palavra do Senhor Jesus. E Ele expõe os nossos corações. Senhor, tem compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados. E agora, de uma maneira muito especial, eu quero pedir que o teu povo ouça a voz de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor Jesus apareça. O Senhor Jesus que se revela nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, está pregando aqui. E eu quero pedir ao Senhor humildemente algo, que o Senhor não me permita atrapalhar o Senhor em nada. E que o Senhor use essa mensagem para desalojar a idolatria, a Mamon, ao falso Deus das riquezas, ao demônio, ó Deus, ó Pai, do coração do teu povo. Deus, dá-nos a consciência de que tudo é teu. Dá-nos a consciência que a nossa confiança não pode estar no dinheiro, tem que estar no Senhor. Dá-nos a certeza de que tudo na nossa vida tem que ser feito para a tua glória. E, ó Deus, toma profundamente o nosso coração, para que nós aprendamos a administrar todos os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos, de maneira que glorifica o teu nome, de maneira que abençoa a tua igreja, de maneira que abençoa este mundo. Pai, nós clamamos que nos fales a alma, que Cristo cresça e apareça e brilhe aqui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos e irmãs.
Queridos irmãos e irmãs, eu tenho 42 anos de igreja presbiteriana do Brasil. E eu nunca vi, em nenhum dia da minha vida, um pastor de moto próprio escolher este texto para pregar. Eu já vi pastores que estão pregando em série, como eu estou fazendo, serem obrigados a pregar esse texto, porque eles estão na série. Mas eu nunca vi um pastor que foi para uma conferência nacional ou internacional escolher este texto para pregar. Essa é, sem sombra de dúvidas, a parábola de Jesus que é mais difícil de ser interpretada. Ela é chamada de a parábola do administrador infiel. É importante que eu e você entendamos um pouquinho o contexto. Você sabe que para o judeu é proibido emprestar dinheiro a juros no Antigo Testamento. Eles não podiam ser usurários. E uma coisa que eles faziam é o seguinte: eles contratavam alguns administradores, que eles seriam usurários e incluiriam os juros já no preço da mercadoria, mas o dono da propriedade não saberia o quanto é isso e como foi. Para que, se o dono da propriedade fosse acusado de usura, ele então não seria culpado, porque foi o administrador que colocou os juros dentro do preço da mercadoria. E talvez o dono da terra não soubesse disso. Então, alguns judeus que queriam burlar essa lei da usura, do empréstimo a juros, contratavam administradores infiéis para que eles então fizessem os empréstimos e vendessem a propriedade com juros altíssimos, já contado no valor do preço, para que eles não fossem considerados culpados. E assim eles, burlando a lei, achavam que estavam cumprindo a lei e tinham benefício próprio e colocavam o dinheiro como seu Deus. Mas se você contrata alguém para a sua propriedade, que vai tentar dar um jeitinho para roubar os outros, enquanto você está administrando o que você tem, o que te garante que ele não vai roubar você? Se ele está roubando dos outros, por que ele não vai roubar de você? E é justamente o que acontece na nossa parábola. O Senhor Jesus conta a parábola de que certo homem contratou um administrador. E ele ficou sabendo que esse administrador está roubando. E então ele nem argumenta, ele diz: você vai ser demitido, presta contas da sua administração. Aquele administrador está acostumado com o fausto, com o luxo, com a riqueza. Ele não tem a mínima condição de trabalhar na lavoura. Ele disse: eu também não posso viver mendigando, pedindo emprestado, eu já sei o que farei. E chamou então os homens que deviam ao seu patrão, e resolveu tirar aquilo que era juros que ele cobrava demais. Então aqui diz o nosso texto, amado amigo e irmão, que ele chama um daqueles devedores e diz o seguinte: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. 100 cados de azeite, amados irmãos, eram 100 barris de azeite de 40 litros cada um. Eram 4.000 litros de azeite. É o equivalente, amados irmãos, ao azeite que é fruto de 150 árvores, de 150 oliveiras. É uma pequena fortuna. Ele chama o outro, que diz aqui: quanto você deve para o meu patrão? E ele diz: 100 coros de trigo. 100 coros de trigo era equivalente a uma fazenda inteira de trigo, amado irmão. E ele diz aqui: toma a tua conta, escreve 80. Então, querido amigo irmão, o que ele fez? Ele aliviou para aqueles que deviam o seu patrão, e agora aqueles homens, no esquema de corrupção, estavam devendo a ele. E quando ele fosse demitido, então agora ele vai ser beneficiado por aqueles, queridos amigos e irmãos, que receberam de volta aquilo no que tinham sido roubados, mas de uma maneira corrupta, de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Então o que acontece é o seguinte: o dono da terra fica sabendo o que aquele administrador fez. E aí o dono da terra faz a seguinte observação na parábola de Jesus: e elogiou o Senhor, o administrador infiel. Diz aqui o texto claramente: porque ele se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz.
É como se o dono da fazenda dissesse assim: esse descarado é um ladrão safado, mas que o bicho é inteligente, ele é. É impressionante. Ô cabra esperto, ô sujeito vivo, ô sujeito ladino, como a minha avó diria lá no interior, né? Ele é velhaco, rapaz, não é bobo não. Ele viu que a coisa ia ficar ruim para ele, ele saiu, deu um jeito e se preparou. Ele não deixa de ser bandido, mas o dono da terra reconhece que ele foi esperto e o elogia não pela sua roubalheira, mas pela sua esperteza. E aí ele diz: porque na sua geração os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. E é verdade, amados amigos e irmãos, os homens com seus propósitos desse mundo fazem tudo para realizar os seus desejos, enquanto muitas vezes os cristãos são lenientes na maneira de fazer a obra de Deus. Os filhos deste mundo levantam cedo, se aplicam, fazem cálculos, investem, querem enriquecer a toda maneira, e os cristãos vão vivendo a vida cristã muitas vezes com o pé na igreja, com o pé no mundo. Os filhos das trevas nos seus propósitos muitas vezes, e infelizmente, são mais hábeis, mais consagrados e mais dedicados que os filhos da luz. Depois de contar a parábola, o Senhor Jesus então começa a dar o ensinamento dele. Ele diz assim: eu, porém, vos recomendo. Agora quem está falando sou eu, não é o autor da parábola. Ele diz aí comigo, versículo 9: das riquezas de origem iníqua fazer amigos. E aí ele começa a contar: eu, porém, vos recomendo. Agora nós vamos receber as recomendações de Jesus para administrar as finanças que Ele confia aos nossos cuidados. Agora Ele está dizendo: eu, é o próprio Filho de Deus, o grande eu sou, está dizendo: eu vos recomendo. E aqui Jesus, amados irmãos, nos apresenta a administração que agrada a Deus. A administração que agrada a Deus. A Bíblia ensina você a administrar, inclusive, todo o dinheiro que o Senhor deixa chegar na sua mão de uma maneira que agrada a Deus. Então, se você quer agradar a Deus com as suas finanças, escancare bem as janelas da sua mente, deixe bem abertos os portões do coração, porque aqui Jesus vai nos mostrar a administração que agrada a Deus. Pastor, como administrar o dinheiro de uma maneira que agrada a Deus? Em primeiro lugar, Jesus diz: invista no reino. Como administrar os recursos de uma maneira que agrada a Deus? Jesus diz: invista no reino. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 9. Abra comigo a sua Bíblia. Você vai ler comigo o versículo de número 9. Eu vou ler uma vez, você segunda vez. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Vocês, o mesmo versículo, podem ler. 1, 2, 3, vamos lá. E eu... Irmãos, esse versículo é assustador. Assustador. O que Jesus está falando aqui? Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazer amigos. Será, Viviane, que Jesus está nos ensinando a jogar na loteria aqui? Uau! Será que Ele está desafiando você a se envolver num esquema de corrupção? Em que você molha a mão de alguém um pouquinho e você faz amigos, e eles te recebem nas suas mansões? É isso que Jesus está ensinando aqui? Não! 1000 vezes não! O que é que Jesus está dizendo aqui, meus queridos irmãos e irmãs? Foi para fazer vocês acordarem mesmo. 1000 vezes não. O que Jesus está dizendo aqui, irmão, é o seguinte: que o sistema financeiro deste mundo não tem como primeiro objetivo a glória de Deus. E tudo aquilo que não tem como primeiro objetivo a glória de Deus é idolatria.
o sistema financeiro deste mundo, mas você vai dizer, pastor, o sistema é impessoal. É claro, mas ele é regido por homens pecadores. E quando nós falamos do sistema financeiro, nós estamos falando da atitude dos homens que muitas vezes conduzem os seus investimentos não para a glória de Deus. Então a maneira de se lidar no sistema financeiro desse mundo, já que ele não tem como primeiro objetivo glorificar a Deus e adorar a Deus, é uma maneira pecaminosa, amado amigo e irmão. E aí então o que Jesus está dizendo é que toda maneira de lidar com o dinheiro nesse mundo acaba sendo fundamentado na iniquidade do homem. Porque neste mundo as pessoas que muitas vezes têm dinheiro, elas confiam mais no seu dinheiro do que no Senhor. É pecado, pastor, um cristão investir? Não, irmão, de jeito nenhum. Se você entende que tem que investir para a glória de Deus, mas se o seu investimento, amado amigo e irmão, é pelo simples prazer do investimento pelo investimento, para você gerar lucro, e colocar o seu coração no lucro e não na glória de Deus, e confiar no seu lucro e não em Jesus que morreu na cruz para te salvar, então você está idolatrando e fazendo do dinheiro o seu Deus. Jesus está falando do sistema deste mundo, que não usa o investimento do dinheiro para glorificar a Deus, mas para colocar a confiança e a esperança nas riquezas, afastando assim o coração do Senhor. Consequentemente, na prática, esse sistema acaba sendo muitas vezes injusto. Você vê pessoas sérias que trabalham a vida inteira, de sol a sol, com grande luta, com grande esmero, fazem com zelo o seu trabalho, e elas ganham tão pouco, que às vezes elas não conseguem nem comprar uma casa própria, nem adquirir um imóvel para morar. Enquanto você vê outros, que não movem nem sequer uma palha, e têm milhões na sua conta. Não são sábios alguns deles e gastam tudo, e depois ficam sem nada. Mas você vê que o sistema do mundo de administrar dinheiro não é justo. Há muitas desigualdades, amados amigos e irmãos. Está patente e claro diante dos nossos olhos. O que Jesus está dizendo aqui então no texto? Nós vivemos dentro desse sistema. É inevitável que nós recebamos o nosso dinheiro e o gastemos no sistema deste mundo do qual vivemos. Mas já que Jesus está dizendo que esse sistema financeiro do mundo é iníquo, ele fala dessas riquezas que vêm na sua mão, que você não ganhou de maneira corrupta, você ganhou de maneira digna. O cristão não pode ganhar o seu dinheiro de maneira corrupta, ele recebe o seu dinheiro de maneira digna, mas o sistema em si é indigno. E aí ele vai falar aqui para mim e para você, dessas riquezas de origem iníqua, faça amigos, para que quando elas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O que é que Jesus está dizendo? Use o seu dinheiro para investir no reino de Deus. Para que quando você investir no reino de Deus, o evangelho seja pregado no sustento da obra de Deus e amigos sejam conquistados para Cristo Jesus. E você que foi salvo pela graça, quando chegar lá nos tabernáculos eternos, você vai ser recebido pelo Senhor, mas também vai ser recebido por aqueles amigos nos quais você investiu e Deus usou para que o evangelho fosse pregado, e eles se converteram a Cristo e eles estão lá nos céus. E então esse dinheiro deste mundo foi usado para a glória de Deus, para investir na obra missionária, para investir no reino de Deus, para investir no sustento da igreja de Jesus, para investir no cuidado de necessitados, e esses necessitados então receberam o fruto desse dinheiro, ouviram o evangelho de Jesus, foram convertidos soberanamente pelo Espírito Santo, foram para a glória antes de você, e quando você for para os tabernáculos eternos, você vai ser recebido pelo Senhor Jesus, mas lá estarão aqueles dos quais você investiu, o evangelho chegou neles, porque você usou as riquezas de origem iníquas para fazer amigos que receberão você nos tabernáculos eternos. Você usou o dinheiro para fazer a obra de Deus e para cumprir o propósito de Deus, para a glória de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui, que nós devemos investir no reino. Alguns anos atrás, amados irmãos, eu fiquei impactado com a história do senhor Nicholas Winton. Nicholas Winton era um jovem, filho de judeus alemães, nascido na Inglaterra, que pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial,
ele foi com alguns amigos visitar os judeus que moravam na Tchecoslováquia. E naquele ano, amados irmãos, Hitler já tinha tomado a Tchecoslováquia, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. E os judeus estavam sendo muito perseguidos. E Nicholas Winton já viu alguns judeus sendo levados para o campo de concentração, e algumas crianças que também já iam sendo levadas para o campo de concentração. E ele, um jovem de 29 anos, que tinha trabalhado num banco na Inglaterra, depois num banco próspero na França, e agora ele trabalhava na Bolsa de Valores de Londres, amados irmãos. Nicholas Winton resolve usar os seus recursos para que crianças judias não fossem levadas para o campo de concentração. Ele volta a Londres, conversa com a sua mãe, conversa com alguns amigos, eles fazem um projeto pessoal e ele volta para a Tchecoslováquia. E ele então quer autorização dos pais para tirar crianças dali. E então os pais ficam sabendo disso e aí pegam o passaporte, entregam para Nicholas Winton e entregam aquelas crianças em adoção. Ele telefonou para todas as nações da Europa para que recebessem aquelas crianças, amados amigos e irmãos, e só a Suécia e a Inglaterra aceitaram receber aquelas crianças. E ele então foi usado em 2 levas para levar 669 crianças para a Inglaterra. Depois ele então alugou um trem com mais 250 crianças, mas aí Hitler já tinha declarado o estouro da Segunda Guerra, e aquelas 250 crianças, pelas quais Winton já tinha pago, foram presas, foram levadas ao campo de concentração e foram assassinadas. Depois o próprio Winton se inscreveu na Força Aérea Britânica, lutou na guerra e tudo isso passou. Ele se casou, teve filhos. Mais de 40 anos depois, um dia a sua esposa foi mexer no sótão da casa dele e achou uma caixa que ela nunca tinha visto. E aí ela abriu a caixa e ela viu documentos de 669 crianças, certidões de nascimento, passaportes, e ela se deu conta que o marido dela era um herói. E aí então ela foi falar com ele: você salvou 669 crianças, por que você nunca me falou nada? Ele falou: por que eu tinha que falar? Jesus disse que a sua mão direita não deve saber o que a sua esquerda fez. Crente até o tutano. E aí a mulher dele descobriu isso e começou a entrar em contato com essas pessoas, e várias crianças dessas tinham família, se tornaram advogados, engenheiros, médicos, biólogos, artistas, cineastas, cientistas. E aí então ela começou a entrar em contato com todas aquelas pessoas, e a notícia correu e chegou na imprensa britânica. E aí perguntaram para ele: por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu creio em Jesus. E isso é o que se espera que alguém que crê em Jesus faça. Por que você não contou para ninguém? Porque Jesus disse que nós não temos que ficar fazendo alarde das obras que nós fazemos. Isso eu vi um repórter da Rede Globo perguntando para ele numa entrevista. E de repente então, Nicholas Winton foi levado num programa na Inglaterra para falar sobre essa história. E ele sentado com a sua esposa ali, e havia uma mulher do seu lado, uma grande escritora inglesa. E disseram para ele: você sabia que essa mulher que está do seu lado foi uma menina que você salvou da morte quando ela era criança? E ela abraçou ele e dizia: obrigado, obrigado. E ele começou a chorar. E depois, amados irmãos, a apresentadora do programa disse o seguinte: eu gostaria de pedir que se colocassem de pé todas as pessoas que foram salvas através da vida de Nicholas Winton. E mais de 30 pessoas se colocaram de pé. E aquele velhinho olhou para aquelas pessoas e ele começou a chorar. Na época que ele era um jovem, disseram: você é louco, você está gastando todo o seu dinheiro com isso para quê? Ele disse: eu sou um crente, Jesus morreu por mim, e isso é o que se espera que um cristão faça. O que você tem feito, irmão, com os recursos que Jesus colocou na sua mão? Das riquezas de origem iníqua, desse sistema iníquo desse mundo. Use o dinheiro para investir no reino.
Sustente a igreja de Jesus com seus dízimos e ofertas, seja fiel. Invista na obra missionária. Invista na ajuda de necessitados. Esse dinheiro vai ter uma colheita eterna na presença de Cristo Jesus. Pare de ser um egocêntrico e gastar somente com você mesmo. Invista o dinheiro no reino, porque Cristo deu a vida dele por amor de você na cruz do Calvário. A vida dele, que vale mais do que tudo, foi dada na cruz para pagar os seus pecados. Ele investiu a vida dele para salvar você. Invista o recurso que ele colocou nas suas mãos, para que vidas sejam resgatadas para a honra e para a glória do nome de Jesus. A sua administração dos recursos que Deus tem lhe dado agrada a Deus? Jesus nos apresenta aqui a administração que agrada a Deus. Pastor, como administrar os recursos de maneira que agrada a Deus? Em primeiro lugar, invista no reino. Mas em segundo lugar, o texto da palavra diz a mim e a você: seja fiel a Deus. Como administrar os recursos de maneira que agrada a Deus? Seja fiel a Deus. Diz aqui o texto, amados irmãos, versículos 10 a 12. Vamos ler assim: a palavra do Senhor diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Queridos irmãos e irmãs, ao olhar para esse texto, Jesus diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você diz: pastor, eu tenho tão pouco, pastor, eu ganho salário mínimo. Mas a Bíblia diz que mesmo ganhando o salário mínimo, você é salvo por Cristo Jesus. E a sua esperança não está no seu dinheiro. E a Bíblia diz que todos nós que fazemos parte do povo de Deus devemos ser dizimistas fiéis. E já que você não confia no dinheiro e confia no Senhor que sustenta você, quando você recebe o salário, a primeira coisa que você faz é separar o dinheiro que não é seu, é de Deus. Você não pode botar a mão nele. 10%, eu e você temos que devolver ao Senhor. Então o que o Senhor diz aqui, quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Mas quem, pastor, tenho tanta dívida para pagar, recebi o salário, não vou dar o dízimo este mês. Olha o que Jesus diz aqui, quem é injusto no pouco, também vai ser injusto quando receber muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, ou seja, do que vem do sistema injusto desse mundo, se você não é fiel com aquilo que o Senhor confia na sua mão, diz Jesus aqui: quem vos confiará a verdadeira riqueza? Preste atenção, se você é fiel no pouco, o Senhor na Bíblia ensina que Ele vai te colocar sobre o muito, você precisa entender isso. E aí Jesus faz outra pergunta: se você não se tornou fiel na aplicação do alheio, naquilo que é do próprio Deus, quem é que vai te dar o que é seu? Se você não é fiel na aplicação do que Deus confiou na sua mão nesse mundo, por que Ele vai te dar infinitamente mais na eternidade? Você precisa aprender o princípio de Jesus. Lembra da parábola dos talentos? Que o pastor Camargo leu e o presbítero Samuel também, de maneira propositada na liturgia desta manhã. Um Senhor poderoso, que é o Senhor Jesus, deixou 12 talentos aos seus servos e foi para uma terra muito, muito distante. A um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1. A cada um conforme a sua própria capacidade, então ele partiu. O que tinha 5 talentos saiu imediatamente a negociar, ganhou outros 5. O que tinha 2 fez a mesma coisa. O terceiro, que tinha 1, era um descrente, não cria na bondade do Senhor, sepultou o talento. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos para ajustar contas com eles. Então aquele que recebeu 5 talentos e ganhou mais 5, chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Eu já preguei nessa parábola, é uma grande fortuna esse valor. O Senhor diz a ele o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que recebe 2 talentos, a mesma coisa, ele sai a negociar, ganha mais 2, e aí ele diz: Senhor, confiaste-me 2 talentos aqui, tens outros 2 que ganhei. O Senhor diz a ele: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Jesus está dizendo, amado irmão, que fidelidade será recompensada. Eu e você somos salvos pela graça mediante a fé na obra de Cristo. Mas se você é fiel ao Senhor aqui, Ele promete te recompensar. A recompensa primeiro é o reconhecimento do próprio Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Se você é fiel, amado irmão, na administração dos dinheiros que o Senhor te dá, você vai ser elogiado pelo próprio Senhor. Mas Ele diz mais, Ele vai te dar responsabilidade ainda maior. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, se você é fiel nos recursos que Deus coloca na sua mão aqui, amado amigo e irmão, na glória, o Senhor promete te dar infinitamente mais. Ele aumenta a sua responsabilidade. E a maior de todas as bênçãos que Ele nos dá, por causa da obra de Jesus, é o seguinte: entra no gozo do teu Senhor. Você vai ter que passar, pela graça de Deus, a eternidade na presença de Jesus. Seja fiel, meu irmão. Nesse país, o brasileiro às vezes é muito hipócrita. Ele costuma reclamar, e tem que fazer isso mesmo, dos políticos que estão roubando, que estão se corrompendo com grandes empresas, que estão vendendo o país para se enriquecer à custa de outros. Mas de repente esse mesmo brasileiro, ele passa na rua, ele acha uma carteira com R$1.000, hoje já não tem muito isso, né? Mas antes o povo andava com muito dinheiro, e aí ele acha aquela carteira cheia de cartão de créditos e documentos, ele pega os R$1.000 para ele, acha um telefone e diz: olha, eu achei essa carteira aqui, com os documentos, com cartões de crédito, mas ela não tem dinheiro nenhum, eu queria devolver para você. E ele vai lá e devolve a carteira, demonstrando que faz boas obras, é um bom cidadão, mas fica com todo o dinheiro para ele. Isso é corrupção, irmão. Isso é safadeza. Isso é ladroagem. Não adianta você criticar os grandes políticos se você é corrupto nas coisas pequenas. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você espera receber o muito que Deus tem preparado para você, seja fiel no pouco que Deus tem confiado às suas mãos. Entenda que o dinheiro e os bens que você tem não são seus. E comece a administrá-los de maneira que mais glorifique a Deus. Então você terá verdadeiro tesouro no céu, que ninguém tirará de você. Que Deus nos permita ser fiéis. Amém, meus irmãos? Que você pare de ser ladrão e roubar no dízimo, irmão. Hoje o Senhor te chama a se arrepender da sua ladroagem. Se Cristo deu a vida na cruz por você, o dinheiro não pode ser o seu Deus. Então comece a ser fiel na consagração dos dízimos. Mas mais do que isso, se a sua confiança está em Jesus, além de devolver para Deus o que é dele, nos 90% que Deus manda você administrar, seja generoso. Abençoe o missionário. Abençoe o nosso conselho de missões. Abençoe a igreja aí na compra da propriedade da frente. Abençoe a nossa equipe que está fazendo o trabalho na rua. Abençoe a vida de alguém. É um privilégio, amado irmão. Cristo deu a sua vida eterna por amor de nós. É um privilégio dar a nossa vida e o recurso que Ele colocou nas nossas mãos, para a honra e para a glória do nome dEle. Seja fiel, em nome de Jesus. Amém. Pastor, como administrar de maneira que agrada a Deus? Meu irmão, você achou que a Bíblia não falava sobre isso, né? Pastor, não venha me dizer nada, no meu dinheiro mando eu, o Senhor não fala nada sobre isso. A Bíblia é clara, a Bíblia fala sobre tudo. A administração que agrada a Deus. Como administrar os recursos que Deus nos confia de maneira que o agrada? Em último lugar, o texto diz: sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Em primeiro lugar, o texto diz: invista no reino. Em segundo lugar, o texto diz: seja fiel. Mas em terceiro lugar, o texto diz: sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Olhemos, irmãos e irmãs, para o versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas.
A palavra usada para servir aqui no grego, amado irmão, é o verbo que nos ensina que nós literalmente somos escravos. Você que creu em Cristo Jesus não sabia, você é servo. E a palavra servo no grego significa escravo. Eu e você somos sim escravos comprados por Cristo Jesus. Mas nós temos o maior de todos os senhores, que Ele nos ama. E nós somos escravos que vivem em liberdade, porque Ele nos libertou. E nós vivemos para Cristo Jesus. Mas aqui Jesus faz algo, amado irmão, mostrando uma realidade que acontecia naqueles dias, mostrando a sabedoria dos povos antigos. Ele diz que você não pode servir a dois senhores, porque se você servir a dois senhores, adorar a dois senhores, você vai amar a um e aborrecer o outro, odiar o outro. A palavra aborrecer significa literalmente odiar aqui. Você vai se devotar a um e vai se esquecer do outro. Jesus diz aqui, não podeis servir a Deus e as riquezas. Pasme comigo aqui, preste atenção. Jesus não só dá personalidade às riquezas aqui, mas Ele está reconhecendo algo que os antigos faziam, dizendo que mamonas é a palavra que aparece nesse texto. Mamon era uma divindade, era o Deus das riquezas. O povo antigo era tão sábio que eles interpretavam que Satanás chamou um dos seus demônios do inferno e disse: você é aquele que vai seduzir os homens através do amor ao dinheiro e da segurança no materialismo, e esse demônio se chama Mamon. E ele então incita as pessoas do mundo, desde a antiguidade, a adorar as riquezas. E Jesus está dizendo aqui que você não pode servir a dois senhores. Ou você adora a Deus e adora Jesus, ou você adora as riquezas e faz do dinheiro o seu próprio Deus. Amado amigo e irmão, a idolatria do dinheiro, ela exclui a verdadeira adoração e o verdadeiro amor a Deus. Eu quero perguntar a você nessa manhã: você tem colocado a esperança da sua vida nas riquezas que Deus tem confiado em sua mão? Você não pode, irmão, ser um idólatra do Deus dinheiro e servir a Cristo Jesus. Minha oração é que com essa mensagem o Espírito Santo venha desalojar a idolatria do dinheiro no seu coração. E que você pare de amar o dinheiro, idolatrar o dinheiro, colocar a sua segurança e a confiança no dinheiro. Porque quem te amou e deu a vida na cruz para te salvar foi Cristo, que pagou os teus pecados para te reconciliar com o nosso Deus e Pai. Não dá para servir a Deus e as riquezas. E pasme comigo, a idolatria ao dinheiro pode matar. No ano de 2016, irmãos, eu vi uma notícia que me deixou perplexo. Um grande executivo da cidade do Rio de Janeiro, que tinha uma cobertura no Leblon, um dos lugares de metro quadrado mais caro do Brasil, foi demitido da sua empresa. O Deus dele se chamava Mamon. E ele saiu do trabalho desesperado: agora o que eu vou fazer? Minha família mora no Leblon, eu não tenho condição de vender esse apartamento. Eu não vou poder dar a pompa e o luxo que a minha família precisa. Sem o luxo e a riqueza e a pompa que a minha família tem, não vai fazer sentido viver. Então eu não posso admitir essa derrota, eu não posso falar para minha mulher, eu não posso falar para os meus meninos que eles vão perder tudo quanto tem. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar uma arma, eu vou matar minha mulher, eu vou matar meus meninos. E porque ele perdeu o emprego e o grande salário que recebia, ele entrou dentro de casa, matou sua esposa, matou seus filhos e matou a si mesmo. A idolatria ao dinheiro pode matar. Há pessoas que não matam a sua família, mas veem outros morrendo de fome e não fazem nada a respeito. E de uma certa maneira estão matando. Quem é o seu Deus? Meu querido amigo e irmão, Deus confiou dinheiro à sua mão. Administre de uma maneira que glorifique a Deus. Pastor, como eu posso fazê-lo? Olhe para aquele que era o mais rico de todos, estava na glória sendo adorado por todos os anjos, e resolveu se tornar homem sem deixar de ser Deus, e investiu a sua grande riqueza, a sua vida no reino, morreu na cruz para pagar o pecado do seu povo.
Olhe para aquele que foi fiel. Jesus foi fiel na casa de seu pai. Ele foi fiel até o fim. E sendo o mais rico de todos, se tornou pobre e deu a sua vida por nós. Olhe para Jesus, querido amigo e irmão, que não serviu a dinheiro, que não serviu a diabo, que não serviu aos pecados deste mundo, mas adorou o seu Pai com fidelidade até o final. Foi ele que investiu a vida dele no reino, que foi fiel a Deus Pai no pacto da redenção, que adorou o Senhor quando deu a sua vida na cruz, fazendo sacrifício para satisfazer a ira de Deus, pagando a dívida que era minha, pagando a dívida que era tua. Se arrependa hoje dos teus pecados e creia em Cristo Jesus. E se você percebeu e aprendeu que Mamon era o seu Deus, se arrependa hoje dos seus pecados e diga: Senhor, me perdoe, eu amo meu dinheiro mais do que Jesus, eu amo meu dinheiro mais do que tudo, eu tenho colocado a confiança nas minhas riquezas. Irmão, hoje esse irmão já mudou, graças a Deus por isso. Mas uma vez eu vi um irmão da igreja muito rico, muito rico. Talvez a pessoa mais rica que eu já conheci. Amigo precioso, querido. Ele chegou para mim em lágrimas, depois de ouvir um sermão como esse. E falou assim: pastor, se Jesus tivesse pedido para mim o que ele pediu para o jovem rico, eu teria fracassado e eu não teria aberto mão das minhas riquezas para seguir a Cristo Jesus. Eu abandonaria o Senhor e ficaria com as minhas riquezas. Ele chorava e eu chorava na frente dele. Eu falei: irmão, vamos orar. A sua alma corre perigo. A sua alma corre perigo. Se você está dizendo, se Jesus te chama a deixar tudo quanto tem para segui-lo, e você disse: pastor, eu preciso ser sincero com o Senhor. Eu tinha pregado uma mensagem sobre o jovem rico. Eu não abriria mão das minhas riquezas para seguir a Jesus. E nós choramos e oramos. E depois, com a crise de 2008 da Bolsa Internacional, aquele irmão teve um baque violento. Depois ele passou por outro baque violento. Ele ainda tem muitas riquezas, mas hoje ele vive para Cristo e não vive para si. Hoje o Senhor quer desalojar a idolatria do dinheiro do seu coração. É hora de pedir: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Me perdoa de amar o Deus dinheiro. Me perdoa, Senhor. Eu quero perguntar para você, se Jesus dissesse para você: larga tudo que você tem, vende e dá para os pobres e me segue, você seguiria Jesus? Se você me diz que não, o dinheiro é o seu Deus. Você está sendo convidado hoje a se arrepender dos seus pecados e de pedir: Senhor, tira essa idolatria do meu coração e me deixa confiar única e exclusivamente no Senhor Jesus.